Olá, eu sou Naline Lima e está no ar mais um Conversa de Mãe aqui na Rádio Minas. No nosso programa de hoje, iremos falar sobre como é ser mãe após a separação. E hoje vamos falar sobre um tema que muitas vivem, mas que poucas podem falar com leveza: a maternidade após a separação. Comigo, uma mulher forte que o network me deu de presente, versátil e inspiradora, Raquel Chaves, que é embaixadora do Clube Delas Belvedere, formada em Educação Física, mas que hoje tem o seu próprio negócio, a Kel Chaves Arte em Gastronomia, e mãe dos meninos Heitor e Henrique. Seja muito bem-vinda! Muito obrigada, uma boa tarde. É um prazer estar aqui com você. Eu sempre começo o programa com a pergunta que para mim ainda é um desafio responder. Quem era a Raquel antes da maternidade? Pois é. É um desafio. Mas eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito alegre, muito espontânea, muito sonhadora. E não que eu tenha deixado de ser, mas eu era muito mais intensa, né? E tinha muito mais energia também, né? A gente dorme mais. A gente dorme mais. Eu era uma pessoa que tinha mais energia. Mas era uma pessoa livre, né? Tinha mais tempo, mais realização dos sonhos, das vontades, né? Depois da maternidade, com certeza mudou. E o que a rotina da maternidade transformou a realidade da Raquel? Acho que mudou muito, né? Primeiro, a gente tem que ter clareza que a gente não é mais individualista, né? Não podemos mais só pensar na gente, que a gente tem outro ser para cuidar. E isso acho que é o que mais modifica, essa responsabilidade. Eu acho que a palavra melhor é essa de responsabilidade, de doação, de entrega, né? Que vem com a maternidade. E hoje mãe de 2 meninos, né? Isso. Qual que é a idade do seu filho mais velho hoje? 14. 14. Há 14 anos atrás, né? Ai, meu Deus. Como foi a chegada da mãe Raquel, assim? Como foi pra você essa chegada da maternidade, assim, naquela hora que a gente olha o neném no bercinho e fala assim, Sim. agora eu sou mãe. Então, foi uma realização de um sonho. Eu sempre soube que eu nasci para ser mãe. Acho que se eu não fosse, eu seria uma mulher frustrada, né? Nós não temos a escolha, quem escolhe é Deus, mas graças a Deus ele me deu esse poder, eu digo, porque ser mãe é um poder, né? E eu sou muito realizada por tê-los na minha vida, né? Depois dele veio o Heitor, mas eu não me imagino mais sem eles. Eles vieram para transformar a minha vida e com certeza para melhor. Ótimo. E a chegada dele mudou tudo, né? Muda tudo, muda a rotina, muda a gente, né? Porque uma mãe não dorme mais. Então, o que eu mais sinto saudade, que eu brinco, né? Que eu mais sinto saudade é do meu sono. Gente, Eu acho que é assim, toda mãe fala a mesma coisa. eu acho que é porque a gente não sabe hoje, até mesmo quando eu tenho alguém com as meninas, ou quando elas dormem na casa elas da podem estar com tia. quem for, com a avó, que você fica sempre querendo ligar, saber se tá tudo bem, se tá dormindo. Eu acordo na madrugada para as mamadas que elas ainda tomam. Eu falo assim, meu Deus, eu É. posso dormir. Eu não tenho mais as mamadas, né? Mas é um período que a gente passa, com certeza. Mas até hoje, assim, eu digo assim, a gente dorme, porém é um sono leve, não é um sono mais igual um sono de quando a gente não tinha filho. Esse descanso eu acho que não volta nunca mais, né? Então, minha mãe sempre falou isso, mas a gente só acredita e vivenciando, né? Passando por isso. Então, eu ainda tô na fase de que eles estão no ninho, mas com um adolescente agora em casa, né? Já começa aí outros desafios. Você disse já aqui, né, no programa e também, quando a gente conversou antes, que você nasceu para ser mãe, né? Mas que você queria antes ser mãe de meninas. Exatamente. Mas Deus manda, né? Quem manda é Deus, e a gente vai ter. E quem vai vir, né? É Deus. Você teve meninos. E como é que você se descobriu mãe de meninos? Primeiro foi um baque, né? Quando estava grávida do primeiro, eu tinha certeza, minhas 3 filhas já tinham nome. Bárbara, Helena e Laura. E aí, quando descobri que era menino, o primeiro já, eu falei, meu Deus, primeiro ele não tem nome, segundo eu não sei ser mãe de menino, porque eu só achava que eu me identificava com a menina, e eu não tenho irmã, eu só tenho irmãos. Então, assim, E ainda assim você teoricamente, era até mais fácil pensar que eu ia ter meninos, porque eu já estava acostumada com a vida de meninos. Eu sou a única menina que reina, né? Que é pai e 2 irmãos e tal.
E aí me vejo grávida de um menino. Não tinha nome, não tinha. Já tinha nome, ele foi ter nome lá pelos 6º, 7º mês, porque era uma indecisão. Mas meu ex-marido, né, o pai dos meninos, ainda brincava, nossa, tinha um medo de você rejeitar esse menino quando ele nascesse, porque o seu sonho era ter menina. Gente, mas depois que eu tive o menino, primeiro que depois ali, né, o 7º ao 9º mês a gente compra as roupinhas, porque a gente tem certeza, né, da gravidez e tal, aí você já vai apaixonando. Mas quando ele nasceu, eu vi que era assim, não importa o sexo, é um amor, né? Um propósito de ser mãe é tão grande que não independe do sexo. Mas é porque eu acho que antes da gente entender a maternidade pura e simplesmente, a gente tem outras expectativas, né? Exato. A gente acaba associando a afinidade a essas questões do sexo, né? E não tem. Não tem nada a ver. Também não sei se é porque a gente brinca só de boneca, boneca é menina, né? Então É. não sei se no íntimo da gente aquilo fica ali. Mas eu amei tanto ser mãe de menino que eu já pedia para Deus me dar o segundo filho menino também. E aí, Falava, Deus, meu Deus, se eu puder escolher, me dá outro menino, eu não quero menina, eu não sei ser mãe de menina. Eu já aprendi tanto a ser mãe de menino que eu não quero, é tão gostoso, é tão mais fácil de lidar. Você não pode falar o mesmo. Nós vamos entrar em contradição aqui, duas Não. meninas contra 2 meninos. E não posso mesmo, porque a menina, ela já nasce. Eu até tenho uma amiga que tem gêmeos, e é um casal, e ela fala isso, assim, é notório a diferença mesmo, até de desenvolvimento, enfim, Uhum. do menino pra menina. Então, eu não posso ir lá em casa, o gênio, meu marido que se prepare, que como diz a minha filha, eu sou a Nalinzinha. Nossa. O gênio lá é forte. É isso, mas é um amor incondicional. E aí eu tive o segundo e eu tive certeza que eu nasci por ser mãe de menino. E há alguns anos, né, aí pós o nascimento dos meninos, você se separou do pai deles, Isso. né? Como foi esse momento, assim, né? Essa transição, né? Maternidade, separação, a relação ali que muda, né? Como que foi isso Exato. pra você? O mais velho, o Henrique, tinha 7 anos e o Heitor, 2 aninhos. Eles têm diferença de 5 anos entre um e o outro. E aí a gente sofre com a separação, lógico, quem fala que não. Por mais que seja uma separação conciliada, não vamos dizer amigável, mas conciliada, né? Com muita responsabilidade né, de que ele continuaria sendo um pai. Mas, querendo ou não, as crianças moram com a mãe, né? Eu nunca abriria a mão dos meus filhos, jamais. Então muda muito, porque a gente sofre primeiro pelas crianças. Não tanto por nós, né? Em relação a mulher e homem, que a gente também tem essa, essa, essa mudança radical, né? Primeiro você tinha ali um parceiro para te ajudar em tudo com as crianças, de repente você vê com 2 crianças pequenas, sozinha. Nessa fase dos 2 anos, que é uma fase muito desafiadora. E eles não entendiam nada, porque né, a separação foi uma coisa bem conciliada, então eles não entenderam nada da separação, porque quando os pais brigam muito, as crianças já entendem, né? Tem um motivo, Tem um né? motivo, assim, então o nosso motivo era mais nosso e a gente conseguiu conversar muito com eles, que eu acho que o diálogo é tudo sempre. Então, desde pequenininho, eu converso muito, eu dou muito carinho e o pai é muito presente. Então, teve um sofrimento da separação da mesma casa, mas eles têm a certeza que eles continuam tendo o mesmo pai. Agora, o trabalho diário, a rotina da gente, que é isso que você também está perguntando, né? Essa transição, como a gente fica, nossa senhora. Porque é o que você falou, né? Antes tem um apoio ali, né? Você Então é uma divisão 2, né? Você tem um certo apoio e por minha família não ser de Belo Horizonte, eu não tinha uma rede de apoio também. Meus pais não são daqui. Então eu fui como diz, na raça mesmo, para até essa fase, né, deles crescerem, entenderem. Hoje eles já ficam mais sós, não demandam tanto, né? Tomam banho sozinho, comem sozinhos. Mas na fase inicial ali de 2 e 5 anos, 2 e 7, foi bem penoso. Tive que trabalhar menos para dar mais atenção.
tive que contratar um ajudante para dentro de casa. Pra conseguir. A gente vai fazendo as adaptações, né? Nesse momento, você sentiu que você precisava ser mais forte pelos seus filhos? Muito mais. Não só por mim, porque agora eu tinha muito mais responsabilidade ali para criar 2 filhos, né? Estar ali à frente de uma casa com 2 filhos, mas também por eles, né? Você tem que ter, a força tem que ser dobrada, É. triplicada no caso, para Gente, você e para aguentar 2 baques ali. A mãe já tem que ter um superpoder, né? Exatamente. Agora, ser mãe, empreendedora, em transição de carreira, com um adolescente dentro de casa, É uma bomba. é pra parar no trânsito. E me conta, como é que você conciliou, né, esse princípio ali da carreira e a maternidade? Eu fui personal trainer, né, durante 24 anos. Então eu pude também ter como autônoma essa liberdade de horários ali, né, de conciliar o período mais, de trabalhar mais enquanto eles estavam na escola. E eu só tinha essa profissão. Isso antes pandemia, né? E aí veio a pandemia, foi onde eu me reinventei, onde eu comecei esse processo da minha transição de carreira. Os meninos foram ali, né, tendo aula online, mais dentro de casa, então a gente foi mais fácil, entre aspas, porque ninguém saía. Então foram 3 anos em que eles cresceram bem, né? De 2 para 5, de 7 para 10. Então eles cresceram e eu consegui conciliar esse tempo. Fazendo a minha transição de carreira aí, que começou na pandemia, e pós-pandemia eu me vi já empreendendo com o que é o antes chamado que é o Personal Festas, porque eu era que é o Personal Trainer, e fiz aquela associação ali até que eu fiz um rebrand da minha marca no ano passado. Eu me vi altamente transtornada de tantos compromissos, porque o network vem. O Clube Delas veio com mais demanda, então a transição de carreira não foi só pela minha empresa, veio também o Clube Delas com uma demanda muito grande. E aí eu optei por largar uma das coisas para ter um pouco mais de respiro. Eu estava entrando em burnout. E aí eu decidi fazer essa transição de carreira largando o personal e ficando com o network e com a minha empresa. E como é que você percebeu que era esse o momento? Porque assim, a gente vai entrando em burnout, a gente se desgasta, a gente fica. Mas às vezes a gente não consegue perceber, né? Não necessariamente, principalmente dentro do boom de coisas que a gente tem, dos próprios compromissos financeiros. Como que a Kel olhou para aquele momento e falou assim: é a hora de virar a chave? Ou eu virava ou eu morria. A minha pressão subiu, eu ficava altamente cansada, dores de cabeça, e então foi a saúde mesmo. Meu corpo me mostrou que não Ele dava cobrou, mais. né? Ele cobrou, porque eu fui até o meu limite. A hora que ele me cobrou, que foi o ano passado, meados do ano passado, que eu falei, não, agora eu tenho que decidir. E aí, com 24 anos de carreira. Com 20 anos de carreira, dando aula para os meus mesmos alunos há 20 anos, eu tive que abrir mão. E aí você falou que não fazia mais sentido. Não é que não fazia mais sentido, mas eu tinha que escolher 2 paixões, né? Os meus alunos da aula era uma paixão, mas a gastronomia também era uma paixão. Esse lado artístico também que eu sempre tive, né, de fazer, porque o que eu faço assim com a gastronomia é a arte, por isso que o meu rebrand da marca foi que é o arte em gastronomia, porque eu trabalho nas mesas com a beleza, né, então as pessoas comem com os olhos, então eu sempre gostei disso desde pequena. É verdade, viu, gente? As mesas gastronômicas da Kel são um sucesso, maravilhosas. E começou o trabalho, né, voltando um pouquinho lá na pandemia com as cestas. Para não ficar ociosa, eu fui fazendo aquele trabalho das cestas e pós-pandemia veio o network e a coisa só ampliou, né? O negócio só ampliou. E aí, junto com essa transição de carreira, com os novos desafios, novos trabalhos, também chegou a adolescência, né? Chegou. E como está sendo lidar com um adolescente e principalmente com aquilo que vem com a adolescência, né? Os namoros, os relacionamentos. Exatamente. É um mundo de descobertas, né? Eu falo que cada fase dos nossos filhos a gente se encontra descobrindo novas coisas, né? E é só vivenciando. Tudo que a mãe da gente passou com a gente sabe que vai passar com os filhos, mas é tudo diferente, é um aprendizado novo. Então, assim, é uma descoberta é bonita. Nós vivemos essa fase, mas também
tem aquele apego de mãe, né? De que meu filho já chegou nessa idade. Mas o que eu tento é conversar muito, dar apoio. Eu acho que o diálogo sempre foi uma prioridade lá em casa. Então hoje ele entende que sim, ele quer namorar, ele vai ter o nosso apoio, mas sempre com muita responsabilidade. E ele chegou, como é que foi pra ele te contar, assim? Contou, minha. Mamãe, eu e a Clara estamos pensando em namorar. Foi perto do Dia dos Namorados. Meu coração pula, né? Mas como ele já tinha tido uns namoricos na escola, eu achei que fosse só um namorico mesmo. Aí falou, não vou. Não, vou dar bola porque os outros foram iguais. Aí não, ele fala pra mim, eu vou na casa dela pedir a mãe dela em namoro. Eu, oi? Já, sim, filho. Mamãe, agora tá diferente, eu estou apaixonado. Aí tá, a gente tem que apoiar. Conversei com a mãe da Clara também, nós conversamos e eu acho que tem que apoiar. E o coraçãozinho vai É, lidando com isso, né? isso. Raquel, eu quero te propor algo. Sim. Se você pudesse voltar no tempo, o que você diria pra você mesma no início da separação? Quando ainda tudo era dor e dúvida. Pois é, eu acho que eu diria o que minha mãe sempre me falou. E a gente tem que passar para viver, para depois saber que era sábia a fala dela. Calma, respira, porque tudo passa com o tempo. O tempo é o melhor remédio para curar tudo. Né? Porque a gente se desespera, querendo ou não, né? É uma fase complicada, a gente não sabe o que vai acontecer, o que está por vir. Com 2 filhos pequenos dentro de casa, a demanda mesmo de pai e mãe separados, né? Manda a criança para lá, e eu ficava com o coração apertado quando eles iam. Que a gente quer ter controle, E a né? gente quer ter controle o tempo todo, mas o que eu diria para mim mesma é isso: calma, respira, porque um dia isso vai passar e você vai ver que é mais uma etapa que a gente precisa viver para poder ficar mais forte, para poder se redescobrir. E realmente eu me redescobri uma nova mulher. A gente vai. Eu acho que toda fase, né, da vida da gente, a dor, ela vem também como uma ajuda aí para poder a gente passar de fase, crescer, ficar mais madura, saber lidar com as situações, porque a vida é assim, né? Sempre vai ter desafios. A gente precisa, às vezes, de recomeçar para ter mais sucesso, né? E às vezes a gente se pergunta muito por quê, e depois a gente vai entender que a gente tinha que passar por isso, né? E as coisas vão ficando claras, vão né? ficando claras, vão ficando melhores. E se você pudesse dizer algo para a mamãe que está passando por isso agora? Afinal de contas, a gente tem aí nossas ouvintes, né? E a gente às vezes tem medo de compartilhar com outras pessoas que não estão vivendo o mesmo momento que nós. Né? Então, pensa que você está conversando com uma amiga, o que você diria? Primeiro, respira. Respira. Porque acho que também cada uma é cada uma, né? Às vezes a gente vai dar um conselho, mas assim, por mais que, no geral, aquele conselho encaixe, tenha consciência da sua pessoa, né? Da sua família. Cada caso é um caso, mas no geral o que a gente vive é a mesma coisa no fundo. Então ter calma, ter paciência, sabedoria, porque vai passar. Então seja forte, procure ajuda, não se oponha, né, a uma pessoa que venha querendo dar um conselho que seja o que seja, mesmo que você não aceite aquele conselho na hora, você vai ver que depois o conselho vai fazer sentido. Aceite ajuda, apoio, né? Apoio de família, porque às vezes a gente acha que é Mulher Maravilha e quer assumir tudo sozinha. Eu separei, agora também eu me viro. Mas não é assim. A gente precisa aceitar a ajuda também e ser forte e ter paciência, porque vai passar. A gente falou aqui no off, né? Resiliência, Mulher, e principalmente a mãe, é 1001 utilidades, né? 1001 Exatamente. funções. Mas não por isso a gente precisa ser resistente a ter apoio, né? Exatamente. E eu acho que uma coisa que eu sempre foco muito aqui nos episódios, porque a gente sempre traz muitas questões sobre a realidade do nosso dia a dia, é não só ajuda familiar ou de amigos, enfim, mas ajuda médica, se necessário, Também. tá tudo bem, sabe? Sim, eu esqueci de comentar essa parte. A primeira coisa que eu fiz foi procurar ajuda em vários sentidos, terapêutica, psiquiátrica, psicológica, de amigas, né?
a minha fase de separação, eu tive muito apoio de amigas, então eu sempre falei isso pro meu marido atual, né, que no caso estava começando um novo namoro depois da separação. Depois de 2 anos eu conheci o meu atual marido, e eu sempre falava com ele que, na separação eu aprendi várias coisas. Uma delas é que o amigo nunca pode estar fora de sua vida. Porque tem muitos casais que depois que estão até namorando, ou mesmo antes de casar, e depois que casam, se isolam numa bolha, num casulo, né? Nunca, o conselho que eu dou para uma mulher, nunca se coloque numa bolha, num novo relacionamento, porque quem salva a gente nos momentos de dor, às vezes é mais amigos do que a própria família. E a gente precisa de apoio, ninguém vive sozinho. Exatamente. E depois da tempestade, vem um recomeço. E você é a prova disso, né? E recomeçou como mãe, como empreendedora, e isso muda tudo, né? Como é que o Clube Delas impactou a sua vida nesse seu recomeço? Então, eu comecei como associada no Clube Delas, né? Então, eu já procurava uma rede de apoio, principalmente do network, para trabalhar aí, principalmente o meu lado profissional, e descobri que o network era muito mais cuidado com o meu lado pessoal do que com o lado profissional. Porque a gente descobre outras pessoas que estão vivendo o mesmo que você, né? Tá ali no mesmo barco empreendendo, às vezes começando a empreender. E muitas mulheres também com os mesmos problemas. Todo mundo é mãe, todo mundo é empresária, todo mundo é dona de casa, é esposa, e é uma loucura. Então, a rede de apoio do network, principalmente quando eu participei de vários networks, né? E como eu me identifiquei com o Clube Delas, começando como associada, e aí a conexão foi tão grande com o propósito do clube, né? Que eu me senti tão acolhida que eu me destaquei de certa forma, onde a Fran, que é a nossa idealizadora, pôde perceber e me fazer o convite para ser uma embaixadora. E aí, a partir do momento que eu estava como embaixadora, eu tinha uma responsabilidade dobrada, né? Porque eu sou ajudada por todas vocês, que são as nossas associadas, e eu tenho que ajudar todas também, né? Então, a responsabilidade não era só mais de ter ajuda, e sim de ajudar. Mas é tão natural, né? Isso dentro do clube, vocês estão lá, vocês conseguem perceber que a rede de apoio e de conexão faz com que a gente se fortaleça, porque os problemas são os mesmos e a gente vai crescendo junto e se ajudando. Quando a gente efetivamente startou a Lima, que a gente tirou ele da Lima de um plano B para um plano A na nossa trajetória, eu tive muito contato com o network empresarial por conta da minha jornada como gestora de RH. E quando a gente recebeu o convite da Daisy para ir ao clube delas, né? Eu falei com ela, falei, nossa, eu acredito muito nessa troca de network, e é muito legal ver um lugar onde a gente encontra só mulheres, porque eu acho que a gente, como mulher, ainda se fortalece dentro da realidade do dia a dia, né? Exatamente. E a gente se encontrou muito acolhida nesse ambiente de network, tanto é que uma coisa que eu e a Branca a gente sempre fala, a Branca é minha irmã e minha sócia, é que passa a ser uma rede de apoio pessoal, Pessoal. né? E a gente acaba ficando ali muitas das vezes mais pela troca pessoal do que pela troca de negócio. É óbvio que o negócio ele vem, Mas ele é uma consequência. mas ele é uma Ele é uma consequência. consequência porque a gente sempre fala que quando a pessoa, CPF, tá bem, o CNPJ vai bem. Você pode analisar isso na sua vida. Se você está passando por um turbilhão de emoções, igual uma separação, criança pequena, infelizmente a gente fica mais fragilizada, mais atribulada de deveres para fazer. E quando a gente vai para o clube, descobre que não é só você, que é todo mundo assim, né? Então a troca de dores ali também vem junto esse apoio E aí, às vezes, você de descobre outras soluções trajetórias que são. piores, mais pesadas. Aí Outras você fala, não, a pessoas. minha é leve perto, né? E aí, às vezes, você tá errando em algum lugar que alguém te fala assim: você já tentou isso? Era tão simples, né? Era tão E você simples. não conseguia e você não- visualizar. Então, assim, eu falo que. E aí, vivendo ali como embaixadora, né? Conhecendo essas histórias.
estando cercada de mulheres, né, como é que você acredita que isso impacta na sua vida, Raquel, assim? Eu aprendo, né, a todo dia, como eu disse a vocês, eu aprendo, é uma lição diária de aprendizado e de trocas que a gente faz e que dá força para a gente continuar ali também na liderança, né? Porque problemas todo lugar vai ter, né? No nosso emprego, desavenças, mas a gente tenta desmistificar que a gente está ali como concorrentes, como mulheres concorrentes, né? E tenta intensificar cada vez mais a parceria. Nós temos que ser parceiras uma das outras, se dar as mãos e ter esse olhar fraterno, de acolhimento mesmo com a outra, e é isso que eu tenho de volta, o retorno de tudo isso que eu dou, eu tenho de volta. Uhum. E tudo isso fez você viver uma nova Raquel, uma nova realidade, né? Sim, com E certeza. como é que a nova Raquel vive hoje? Então hoje eu vivo mais leve. Também, por tudo, né, que aconteceu, que vem acontecendo desde desse turbilhão da maternidade, da separação. Eu me casei de novo, hoje eu tenho um super parceiro, que é o Daniel, ele é um super padrasto, então ele me ajuda muito com as crianças, eu consigo, né, ter eh, essa liberdade para participar de mais eventos, porque além de ser embaixadora do clube, eu agora sou também líder de relacionamento e conexões do Clube Delas Brasil. Então eu tenho todas as embaixadas, as embaixadoras para poder auxiliar. Então, se o trabalho estava grande como só embaixadora do Clube Delas Belvedere, agora o trabalho é, assim, multiplicado por 20. Na responsabilidade de Na preparar outras líderes, né? Exatamente. E isso tudo a gente vai fazendo natural, com a nossa própria vivência, né, não tem qual que é o segredo, Raquel, pra você ter chegado a ser líder? Não tem segredo, é a experiência, é a vivência mesmo, é o meu jeito de ser, né, espontânea, alegre, acho que pra você me ver triste, você vai falar assim: "Não, a Raquel tá muito ferrada, velho", porque para ver ela triste tem que ser uma coisa, assim, que não tem solução, sabe, porque eu sempre fui muito sonhadora, muito batalhadora, né, saí da minha cidade com 19 anos, vim para Belo Horizonte, lutei sozinha para ter toda tudo que eu tenho hoje, tudo que eu sou hoje, né, claro que com o apoio, mas com a minha iniciativa. Então isso tudo vai fortalecendo o caminho, né, a trajetória para a gente chegar hoje e poder, ajudar outras pessoas com naturalidade, porque é com a vivência mesmo, com a prática, né. Claro também, sempre se atualizando, fazendo cursos, né, para ajudar a gente em todos os sentidos, assim, emocional e psicológico. A gente vai caminhando um dia após o outro, E né? vamos caminhando de um dia após o outro. Raquel, e depois de tudo isso que você contou pra gente, de um pouquinho da sua história, né? Como é hoje ser mãe pra você? Ser mãe hoje não vou falar que é mais fácil do que era, porque igual eu disse, agora tem adolescência, cada fase muda, mas eu consigo conciliar melhor, eh, essa responsabilidade, essa missão de ser mãe, né. Hoje eu acredito que é mais leve. E ser mãe é isso, né, ser guia, ser espelho, eu acho que a gente, eles são o que a gente é, Eu e não o acredito que a nisso gente também. fala. Então a gente tem sempre, De de demonstrar. demonstrar, talvez, as nossas atitudes, né, mãe, mas eu não posso fazer isso, mas você faz. Então, assim, ter coerência, né, ter coerência, porque a gente é espelho, a gente é guia, a gente é o conforto, a gente é tudo, né. Colo de mãe é a coisa melhor que tem. É, e a gente continua querendo colo de mãe, Ai, né? demais! Minha mãe mora longe, eu fico louca pra chegar lá, pra ter colo de mãe, pra ter um cafuné, pra ter comida gostosa. Então, mãe é aconchego, mãe é acolhimento. Então, e é isso, eu procuro ser sempre uma pessoa melhor e eles me tornaram uma pessoa melhor com toda certeza, porque depois de ser mãe, a gente muda a cabeça, a gente muda o coração, a gente descobre o que é o amor de verdade, Puro. né, puro, porque tem o amor de marido, tem o amor de mãe e de pai, mas o amor de filho, ele é assim, ele é insubstituível, ele é incomparável, ele é maravilhoso. Então, assim, eu sou muito realizada por ter muito grata a Deus
por esse período, né, de poder ser mãe deles aqui na Terra, porque filho é tudo de Deus, né? Oh, meu Deus! A gente fica aqui com o papel de guiá-las, né? Exatamente. Eu tô aqui por me permitir ser guia deles nessa vida, né? E você falou uma coisa que ainda mexe muito comigo, assim, a gente descobre o amor, né? Descobre. Eu sempre tive um vínculo muito grande com a minha irmã, que pra mim era o maior amor que eu podia sentir na vida, assim. Eu lembro que quando eu pedi a minha mãe uma irmã, é porque eu queria muito ter essa troca. Eu via minha mãe tendo irmãos e eu achava que, assim, ter irmão era uma coisa divina, assim. Sim. Quando a Branca nasceu, pra mim sempre foi assim. Você Essa se tornou um relação. pouquinho mãe dela? É, às vezes a minha mãe até brincava que eu era mais mãe que ela, assim. Eu sempre fui muito chata com a Branca e muito... Porque eu sempre me preocupei muito com ela. E eu achava que esse era o maior amor que a Você gente podia ia viver sentir. na vida. E o dia que eu tive as minhas filhas, que eu as vi, eu descobri que podia existir amor maior ainda. E aí hoje eu falo que eu tenho 3 grandes amores. Porque a gente descobre que a gente ama pura e simplesmente, é capaz de qualquer coisa, né? E como é que você ainda deseja viver como mulher e também como mãe? Quais são os sonhos da Raquel ainda? Ai, Raquel é sonhadora. Então, eu desejo viver muitos anos e com saúde, em primeiro lugar, né? Porque não adianta ter dinheiro se não tiver saúde. Mas eu desejo, sim, ter cada vez mais sucesso na minha empresa, né? Na vida profissional, para que a gente possa também ter independência financeira, né? Porque empreender não é fácil. Não É uma luta diária, mas a gente optou por isso, a gente gosta disso, né? Hoje é o que me move, é minha família e meu trabalho, então, e eu, assim, amo tudo que eu faço e faço com muita intensidade. Então, não que eu não estivesse feliz na educação física, mas este momento, estar vivendo esse momento da minha empresa é tão legal, eu fico tão realizada, que é isso que eu desejo, né? Mais sucesso na empresa, mais saúde sempre, para mim, para os filhos, para a gente vê-los crescer. Quero ser avó, porque diz que amor de vó é amor dobrado. Então, assim, Olha. não agora, né? Que fique bem claro para ele quando ele assistir esse podcast. Mas não é agora. Mas daqui a 25 anos eu quero ser avó. Então tá tudo certo. Ele pode ter filho daqui a 25 anos. Que eu vou ser muito feliz. E vou viver até lá. Você já até declarou ali até quanto tempo, Já, né? Ele tá com 15, mais 25, 40. Tá ótimo pra ser pai, ainda não? Eu acho que hoje em dia, pra ser pai com 40, tá 35, então. Você já melhorou um pouco 5 anos. A partir do 35, daqui a 20 anos. Aí tá vendo? Ó, Tá já bom. melhorou. Já melhorou. E isso serve pros dois, né? Porque nada impede que o mais novo tenha filho antes, né? Então, já deixar o recado pra todos. já deixa 25 que serve pro menor também. Mas e a minha mãe diz que até hoje ela não sabe o que é amor de vó. Ela falou que não sabe descrever o amor de vó. Nenhuma avó sabe. Ai, Raquel, foi um prazer te receber aqui. A sua história, a sua coragem, a gente que conhece você fora daqui, sabe, né? A sua jornada de trabalho. E eu acho que hoje você enriqueceu não só o nosso programa, como outras mães que estejam vivendo essa realidade. Afinal de contas, nem sempre é fácil compartilhar e nem sempre a gente tem com quem dividir. Então, eu sempre falo que eu quero que esse espaço seja um espaço onde a gente possa trazer dificuldades que às vezes a mãe está vivendo em casa e que não tem com quem dividir, para que a gente possa criar essa rede de apoio. E para você que nos ouviu aqui na Rádio Minas, nosso episódio fica disponível também no YouTube. Gostaria de agradecer a todos a presença até aqui. Nos siga nas redes sociais, na linha Gêmeas. Fala suas redes aí, Kel. @KelChaves Arte em Gastronomia. E lembre sempre de acompanhar aqui na Rádio Minas e nas redes sociais da Rádio Minas também. E lembre-se que aqui a gente vive e compartilha o que é ter o CNPJ mais caro no mercado. Até o próximo Conversa de Mãe.